lá, queridos, vamos entregar o recado de Deus para a sua vida nessa noite. Não vai ser um recado longo, mas vai ser um recado pertinente, importante. Deus colocou no coração do pastor de vocês de falar para as famílias. Então, queria incentivar você, irmãos, a trazer sua família no próximo domingo. Estou falando sério. Né? Hoje a irmã Thaís está aí com a sua mãe. Tragam suas famílias também. A jovem trouxe a mãe ali e o irmão. São bem-vindos, viu? Tragam as famílias, porque as palavras de domingo, daqui até pelo menos uns 4 domingos, vai ser direcionado para abençoar famílias. Para nós clamarmos pelas famílias, pela salvação, libertação, cura, tudo que tiver direito dentro do âmbito familiar, reconciliações. Vamos falar de tudo isso nesse período aí desse mês de novembro. Amém, povo santo? Importantíssimo, né? Deus colocou essa inclinação no meu coração falar para a família. E hoje não vai ser diferente. Eu quero falar nesse viés de família, mais especificamente sobre casamento. E vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom. Vai dar bom, irmãos. Casamento é coisa de Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá no primeiro casamento, Gênesis 2:15. Vamos lá para o primeiro casamento da história humana. Eu sei que vocês já estão carecas de saber como é o casamento de Adão e Eva. Não é? Alguns irmãos estão mais carecas do que outros. Marco Trindade, Gesiel. Tem uns mais carecas que outros. Não entendeu a piada. Não entendeu. Cabelos brancos, né? Queridos, eu sei que você já sabe tudo sobre o que aconteceu no Éden, mas Deus me colocou esse texto no coração, baseado num vídeo que eu vi de um estudioso lá de hebraico, e ele fez uma exegese lá no original hebraico desta passagem, e me chamou a atenção um detalhe. Vai ser muito sutil a diferença daquilo que você já sabe, já conhece. Mas em cima desse detalhe sutil, eu vou desenvolver todo um pensamento. Amém? Então, uma coisa simples, não é complexo, mas é bonito. Eu vou ampliar no entendimento de vocês o que foi o primeiro casamento. Amém? Se Deus quiser, com a graça do Senhor, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Gênesis 2:15, já está aqui atrás, não está? Diga um amém. Amém? Eu nem olho mais, já estou crendo que está aqui atrás. Vamos ler todos juntos, quem quiser? Vamos ler do verso 15 até o verso 20. Nessa sequência, vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Primeira coisa que eu quero salientar é que Deus criou o homem para trabalhar. Está todo mundo cansado aí, não está cansado aí? Eu também estou. Ainda mais hoje que eu trabalhei no meu quintal, cortando eira, cortando planta, eu estou bagação aqui. Mas não é castigo de Deus o trabalho. Tem gente que pensa que o trabalho veio depois da queda, do pecado. Não. Deus criou o homem para trabalhar, para cultivar o jardim do Éden. O pecado e a queda vêm depois. Então, trabalhar não é peso, não é, digamos assim, castigo de Deus. O que Deus fez foi aumentar o sacrifício. É mais difícil agora do que era antes. Mas desde o começo Deus criou o homem para trabalhar. Adão foi criado imediatamente para cultivar, ele ia arar o chão e guardar o jardim do Éden. Amém? Tu não pegou esse detalhe? Importante. Verso 16, igreja, vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No hebraico, não é certamente morrerás. No hebraico, eles repetem a palavra morrerá. No original, é uma redundância proposital, que é assim mesmo na linguagem hebraica. Quando eles querem enfatizar alguma coisa, eles repetem a palavra.
Por isso você vê no Novo Testamento Jesus dizer assim, em verdade, em verdade. Por que ele está repetindo em verdade, em verdade? Ou em outra tradução, amém, amém. Essa repetição da palavra é uma ênfase. No original, Deus disse para Adão, se comer dela, morrerás, morrerás. Repetiu 2 vezes. No nosso português, para evitar essa feiura, né? Essa fluência não fica bonita, aí colocaram certamente morrerás. Mas no original é morrerás, morrerás. Segue aí o texto daí em diante, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já está no plano de Deus o casamento de Adão, do seu filho. Já já vem a noiva. Só tem o noivo. Está sozinho, está solo na terra. E aí o texto diz, né, já está no coração de Deus dar ajudadora para ele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, além de Deus ter criado Adão, o primeiro homem, para trabalhar no campo, cultivar e guardar, Deus também deu a ele a função de dar nome aos animais, que é uma função administrativa. Não é só o agro, não, também teve a administração do mundo. E é muito interessante, né? Por que chama macaco? Por que chama elefante? Por que chama girafa? Alguém tem que ter dado o nome primeiro para esses animais, e foi Adão. Então imagino que o cérebro de Adão, antes da queda, antes do pecado, sem a influência do pecado, era um cérebro que funcionava 100%. Diz o estudioso que hoje nosso cérebro funciona menos de 10% do seu potencial. Isso é fruto da deterioração do pecado. Quando Adão foi criado, ainda era perfeito. Então o cérebro de Adão devia ser uma perfeição. Ele pensava de maneira muito mais excelente do que nós pensamos hoje. Visto que estamos hoje debaixo do pecado e estamos aí sofrendo, né? Mas ele foi criado sem esse sofrimento. E da matéria perfeita, de um barro perfeito, de órgãos perfeitos. Então, Adão deu nome a todos os animais. Deus está dando honra a Adão de administrar a sua criação. O que ele viria a ser depois o governante, né? O governo de Deus. Terminamos aí, deu nome a todos os animais. Verso 20. Vamos daí? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Já parou para pensar por que Deus não fez a Eva no mesmo dia que fez Adão? Já parou para pensar nisso? Não, nem pensou nisso, né? Mas se Deus gastou tempo, pensa no que eu vou falar agora. Deus gastou tempo plasmando lá do barro o corpo de Adão. Por que não fez simultaneamente do lado assim o corpo de Eva? E soprou as narinas de Adão e Eva ao mesmo tempo. A gente está questionando uma coisa que não aconteceu, né? Não tem como mudar a história. Parece que Deus quer deixar Adão em expectativa. A Bíblia não tem no livro de Gênesis, nesse começo, dados cronológicos. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano. Não existe dados cronológicos nessa síntese que é o Gênesis. Mas parece que Deus demorou com Adão. As mulheres vão dizer, porque Deus estava caprichando. Não é isso? Mas deixou Adão meio assim na expectativa. Porque quando Adão foi dar nome para os animais, ele viu pares. Ele viu macho e fêmea. Ele viu o leão, a leoa. Ele viu o elefante macho e viu, como é que diz aí? Elefoa? Elefanta. Elefou é feio, né? Ele viu, não é? O macaco macho e a macaca fêmea. Ele falou, tudo tem par, menos eu. Cadê o meu par?
Parece que Deus deixou Adão de propósito um tempo na expectativa. Isso é uma impressão, tá? Não vou afirmar, bater martelo. Porque todos os animais foram criados macho e fêmea, menos o homem. Foi só o homem e ficou um período só ele. Mas Deus falou, não é bom que ele fique só. Vou preparar para ele a auxiliadora idônea. A adjutora idônea, aquela que está do lado dele para caminhar com ele. Então Deus já estava preparando o casamento de Adão. Vamos ver agora o verso 21, vamos seguir o verso 21 em diante. Então, quem quiser ler com o pastor, é sempre interessante vocês lerem, vamos lá? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Tudo isso você já sabe, né? Verso 22. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí agora vem a aplicação desse primeiro casamento para o restante da humanidade. Isso aí não foi Adão que disse, nem Deus, mas o redator, aquele que recebeu a incumbência de registrar isso aí, que foi Moisés. Os primeiros 5 livros foi Moisés que escreveu. Ele faz uma nota aí. Leia o verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Só revisamos o texto que você já conhece. Você já sabia disso, dessa cirurgia que foi necessário fazer em Adão para tirar a mulher. Como alguns já estão pensando, Deus esmerou mais na mulher, não é? Quando Adão viu, ele ficou estupefato. Essa expressão que ele fala, olha só, agora sim chegou a varoa. É como se ele tivesse encantado com o que Deus fez. Não é? Finalmente o meu par. O macaco tinha par, a leoa tinha par, o elefante tinha par. E eu aqui, sozinho, solteirão. Agora Deus me deu meu par. E aí a palavra de Deus aplica de maneira extraordinária para todos os casamentos da terra. Por causa disso, todo homem busca o seu par. Busca a sua varoa. Amém? Esse é o princípio do casamento. Então, dito isso, você já viu todo o texto comigo? O que há de especial nessa exegese que eu vi lá no grego, no hebraico, que foi um detalhe sutil, mas que para mim foi encantador. Está esse detalhe exatamente no verso 21, no dia da cirurgia de Adão. A cirurgia que Deus fez em Adão para criar a mulher. O estudioso salientou um detalhe fundamental. Eu sempre, baseado nessa nossa tradução, acreditei que Deus tirou apenas uma costela de Adão. Não pode ser assim? Não dá essa impressão? Deus tirou uma costela. Quantas costelas nós temos de cada lado? Nem sei, irmãos. Quem gosta de biologia aí, que tenha contado aí quantas costelas tem? São quantas de cada lado aqui? Não sei. Não dá a entender de que Deus fez uma cirurgia assim, sabe aquela precisão cirúrgica de Deus? Que ele tira ali só um buraquinho assim e puxa a costela fora? Uma costela fininha assim, né? Não dá essa impressão? E aí depois Deus tapa de volta, cirurgia executada, restituição plena. Deve ter feito outra costela para ele. Ou ele ficou com um buraco, não sei. Né? Mas aquela matéria-prima do osso dele, Deus fez a mulher só de osso. Mas não é bem assim não, irmãos. Permita-me calibrar melhor a nossa interpretação. E fez muito sentido quando eu vi esse estudo. O que acontece? Na versão original, no hebraico, a palavra que está lá não é costela. É lado. Não é costela. Eu falei, como é que não é costela? Aí fui pesquisar.
entrei em outros estudos, fui me aprofundando para entender que diferença faz. Que diferença faz? Quando pensamos em costela, Deus puxou só uma. Tirou aí um ossinho, né? Quando pensamos em lado, aí a cirurgia tem uma extensão maior. Aí já não é só mais o osso, mas também, provavelmente, pedaço de carne. Adão diz, é osso do meu osso, carne da minha carne. Lógico que essa conclusão poderia ser feita até da costela. Mas nessa tradução mais precisa no hebraico, dá a entender que é lado. E olha a prova disso, irmãos, de que não é costela somente, lado. Pode ter até a tradução de viga, viga de madeira, pode ter a tradução de outras coisas. A palavra que está lá no hebraico, ela é feia, é tisselá, tem 2 A. Tisselá é lado. É a palavra que está lá no hebraico. E tanto é assim que quando traduziram, não é? Quando já ouviram falar da Septuaginta, a versão dos 70. Então, quando foi traduzido do hebraico para o grego, na versão dos 70, não foi traduzido como costela. E é uma versão antes de Jesus, a dos 70. Quando foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra lá foi pleura, que também dá a ideia de lado, e não costela. Então, as traduções hebraicas mais antigas não falam costela, falam lado. E para deixar mais objetivo ainda, a palavra costela aparece lá na visão de Daniel. Lembra da visão de Daniel dos animais simbólicos? Tem um urso que tem 3 costelas na boca, que simboliza a Média ou Persa. A Média e a Pérsia. Essas 3 costelas na boca do urso, a palavra hebraica que está lá é costela. Mas não é a mesma palavra que está aqui no Gênesis. Então, tirou toda a minha dúvida. Não foi só costela que Deus tirou do lado de Adão. Deus tirou um pouco mais. Deus lhe abriu o lado. E aí começa a aplicação metafórica, espiritual, filosófica, que mais? Romântica. Porque eu sempre chamei minha esposa de costelinha. Você pode perguntar para a Lenice, que na minha intimidade com ela, já falei isso aqui publicamente. Ela é minha costelinha. Porque baseado no que eu entendia daqui, era só a costela. É um pouco mais, é uma costela com carne e tudo. E aqui que se implica? Que diferença faz? Se foi só um osso de costela ou se foi uma cirurgia maior, tirou mais partes de Adão? Que diferença faz? Não para o pós-operatório, porque Deus é perfeito e tapou tudo ali. Mas que diferença faz? Aí eu fiquei pensando nisso, queridos, como é lindo pensar que para fazer a mulher, Deus tirou parte do lado de Adão. A mulher, então, ela é uma parte do corpo do Adão, do homem, do varão. É como se Deus quisesse mostrar para nós, nos dias atuais, que o casamento é a restituição daquilo que o homem foi tirado. O homem só é como se andasse faltando um pedaço. E a mulher, quando vem completar a vida do homem, ela é esse pedaço que se encaixa perfeitamente ali do seu lado. E em muitas aplicações, a mulher é a ajudadora idônea, ou seja, a companheira que caminha do lado, aquela que está do lado para ajudar, aquela que está do lado para fortalecer. Aí o lado fica mais interessante do que apenas a costela. Pensa no seguinte, a sua esposa, você que tem o seu casamento aí em dia, ela é muito mais do que apenas um outro ser que Deus colocou no teu caminho. Ela é a restituição do seu lado. Essa é a aplicação. Amém? Todo mundo entendeu? Para mim fez diferença. Achei bonito que Deus gastou mais matéria-prima do homem para fazer a mulher do que apenas um osso. Achei bonito que o homem tenha falta desse lado, né, do seu lado. Achei muito bonito isso. Mas vamos lá, vamos aplicar isso na vida espiritual da igreja. Nas nossas vidas, né, como
pessoas que já estão casadas, aqueles que ainda querem casar, essa juventude toda aí, já aprende essa, que você, mulher, irmã, jovem, você não é apenas uma costelinha manufaturada, mas você é aquela que vai completar o lado do seu marido. Ficou mais amplo o seu papel. Abre Mateus capítulo 19, igreja. 19, verso 4. Nós vimos o texto original que Moisés fez alusão a todos os casamentos da terra. E disse, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa única carne é que é o mistério, irmãos. Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher também da única carne. De uma só carne derivou dois seres humanos. O casamento é esse amálgama da carne novamente, uma com a outra. Vamos entrar em aspectos espirituais e até metafísicos. Vamos lá? Mateus 19, 4, Jesus falou, vamos lá, igreja? Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 6, igreja. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aí, para completar, o que é casamento na ótica de Deus? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se Deus teve o trabalho de criar Adão, deixar ele na expectativa, para que depois criasse a mulher de parte do seu lado, e depois trazer a mulher pronta para o lado de Adão, Deus movimenta nessa primeira encenação de casamento a restituição do lado de Adão. E traz de volta o lado que ele tomou, na figura da mulher. Amém, povo santo? Isso tem implicação quando diz que os dois no casamento se tornam de novo, eu ouso dizer de novo, uma só carne. Dois indivíduos que crescem em casas diferentes, com históricos diferentes, com famílias diferentes. Quando resolvem se casar, a palavra de Deus diz que perdem um pouco da sua individualidade. Nós estamos num contexto hoje atual, século 21, final dos tempos, próximo da volta de Jesus, em que o amor se esfriará de quase todos. Estamos num contexto em que o casamento é banalizado por demais. Nós temos um grande desafio como cristãos no tempo do fim. Supervalorizar os casamentos. Nem disse valorizar, eu disse supervalorizar. Por quê? Há um desprestígio do casamento, há uma desistência do casamento. Nesse nosso país, por exemplo, a facilidade com que as pessoas se separam é uma grandeza, incluindo no meio evangélico. O meio evangélico tem o mesmo índice de divórcio que tem o meio secular, quem não é cristão. Mesmo índice, exatamente o mesmo índice. Isso é muito sério, porque a palavra que Jesus diz é, o que Deus colou, o homem não pode separar. Não pode. Mas separa a si mesmo, não separa? Separa. Há cláusulas na Bíblia que Jesus fala da possibilidade de separação quando há adultério, porneia, né, no grego. Tudo bem, nesses casos já houve uma ruptura pela parte do traidor ou da traidora. Mas que ele preste atenção no que eu quero dizer. Casamentos diante de Deus é algo tão sobrenatural, tão sério, que a ordem de Jesus é, não separe o que Deus colou, ajuntou, o que Ele planejou. Parece, nesse tempo, que nós temos autonomia total sobre as nossas vidas, a despeito do nosso livre-arbítrio, e podemos decidir se queremos ou não continuar no relacionamento. Na verdade, temos livre-arbítrio. Mas para pensar. Deus já uniu.
Deus fez a mesma situação que aconteceu no Éden na sua vida com seu esposo, com a sua esposa. Uniu. E o propósito de Deus com a família é que isso não se rompa, por motivo nenhum. Eu chego a dizer para vocês nessa noite, uma palavra breve, rápida, já vou terminar daqui a poucos minutos, 10 minutinhos acaba essa mensagem. Mas isso é uma coisa que eu venho ruminando no meu coração há anos. Não é um conceito fortuito que apareceu do nada agora, não. Eu acredito que casamentos são decisivos para a pessoa entrar na salvação ou perdê-la. Eu acredito que para entrar no reino eterno, casamento vai ser probatório. Vai ser o que vai ser o divisor de águas, se uma pessoa entra ou não entra no reino de Deus. Porque a palavra está dizendo que os adúlteros não herdam o reino de Deus. Adultério tira do reino. Quem quebra a aliança tira do reino. Quantos estão entendendo? Aí fica mais dramático, né? Parece, nos dias de hoje, que você pode romper um casamento e ainda assim Deus perdoa. E ainda assim Deus entende. E ainda assim Deus é complacente. E vai mudando para um outro casamento. Se não der certo, vai mudando para outro casamento. E se não der certo, muda para outro casamento. Mas não é assim que Deus planeja o casamento. Não é isso. Deus não muda, porque o homem muda. Já deixei de receber membros aqui na igreja, candidatos a membros aqui na igreja, que estavam no 3º relacionamento, 4º relacionamento. Eu falei, como é que eu vou admitir isso? Não tem como. O que eu entendo de Deus, o que eu entendo da palavra de Deus, desses 34 anos andando com Jesus, não tem como. Sabe, queridos, recentemente saiu uma estatística. Não veja agora, não entra no celular para ver agora, porque não é justo. É até falta de respeito, porque você está me ouvindo aqui pregar. Você desvia da minha atenção para procurar o celular. Mas olha só o que eu vou dizer para você. Se é uma reportagem, você pode verificar depois do culto, já vai acabar. O Brasil foi considerado o 2º país mais promíscuo do mundo. Sabe o que significa isso, irmão? Qual é o primeiro no ranking de promiscuidade? A Tailândia. Lá tem muita prostituição. O 2º país nesse ranking de promiscuidade é o Brasil. Baseado em que essa pesquisa? Baseado nos múltiplos casamentos. Vocês pensam que em todo país que tem essa cultura de fazer um casamento, 2, 3, 4, 5? Não é não. Essa liberdade toda, não é não. A maioria dos países da Terra são muito conservadores em relação ao casamento. As pessoas até se separam por briga, por vários processos, mas elas não saem casando quantas vezes quiser, não. Pode pesquisar, não estou exagerando. Existem grupos que pesquisam o mundo inteiro, e eles pesquisaram essa área e disseram, o Brasil é o 2º maior país no ranking de promiscuidade sexual. Triste saber isso. E a gente vê isso na prática, no dia a dia, incluindo no meio da casa de Deus. Eu, particularmente, conheci um pastor lá em Araruna, na Paraíba, onde nós temos uma congregação, um pastor idoso, já é falecido. O homem ataviado, irmão, sabe o termo pentecostal ataviado? Só de terno. Biblão na mão, tijolão, gravata. Eu conheci, ele era o líder de uma igreja, inclusive para chegar no santuário onde era antes, ou melhor, no lugar de culto onde era antes. Passava pelo lugar de culto dele lá, eu vi pessoalmente onde era o local. E esse pastor, com a mulher dele, eu descobri que era a 6ª esposa dele. E não era por viuvez. Aquele pastor todo ataviado, sabe, que você diz assim, pô, esse velhinho é da unção. Ele estava no 6º relacionamento dele. Como? Se não foi por viuvez, sabe o que foi? Troca. Simplesmente trocou. Foi trocando de esposa. Descurtiu, acabou o relacionamento, joga fora, parte para outro. Joga fora, parte para outro. Esse homem já é morto. Só Deus sabe qual vai ser o destino dele. Porque o Deus da Bíblia é enfático. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Por quê? Ao se juntarem 2 almas num casamento, é muito mais do que corpos. É muito mais do que a relação sexual. É uma união de espírito, de alma, de propósito, de destinos.
Quantos estão entendendo? Eu só estou aprofundando o que você já sabe. Não estou falando nenhuma novidade. Mas eu queria aprofundar esse conceito. Jesus diz, deixam de ser indivíduos e passam a ser uma só carne. Esse amálgama, essa simbiose entre homem e mulher, aos olhos de Deus, é como se fossem uma só carne. Todo mundo está conseguindo entender aqui comigo? Eu falei que eu vou falar só mais 10 minutos, então avança aí para mim. Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Quem teve seu casamento destruído por adultério, a palavra de Deus contempla a parte inocente. Quem teve seu casamento desfeito sem ser por adultério, e há ainda a possibilidade de restauração, clame a Deus pela sua restituição, irmãos. Casamentos que podem ser restaurados são coisas maravilhosas, são coisas preciosas aos olhos de Deus. Os casamentos que podem ser refeitos são maravilhosos, porque vai voltar ao plano original, desde que não tenha havido quebra por adultério. Amém? Todo mundo entendeu? Abriu aí Efésios 5, 25? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo, vai nos dar essa significação do casamento bem profunda. Vamos ler? Do verso 25 até o verso 33, eu explico, nós oramos e você sai daqui um pouquinho mais instruído. Vamos ler? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é o nível de devoção que o marido tem que ter para a esposa? Amar é o verbo, né? É a ação que ele tem que fazer. Mas qual é o nível? Qual é o nível desse amor? O mesmo de Jesus com a igreja. É o mesmo. Ao ponto de Jesus morrer por nós. O nível da entrega, do sacrifício, do empenho do marido pela esposa é semelhante ao nível da entrega, do amor e do desempenho de Jesus pela igreja. E como Jesus não brincou no serviço, ele deu tudo. E se entregou com tudo para nos resgatar, a igreja, a sua noiva, assim os homens devem investir tudo nas suas esposas. Quantos dizem amém? Isso aí é um incentivo, um empurrão. Eu, por exemplo, estou devendo a minha digníssima esposa, que está voltando amanhã lá do Mato Grosso do Sul, uma ida na praia. Eu tenho que pagar ela isso. Que eu não gosto de ficar quarando no sol lá, igual um lagarto no sol, né? Respirando mal, enxergando menos ainda. Para mim é complicado ficar lá coalhando no sol, parecendo carne de sol. Mas ela ama. Eu já não amo tanto. Mas quando ela voltar, eu vou marcar o dia, vou levá-la na praia. Porque é o mínimo que eu posso fazer para dar um bem-estar emocional para ela. Se é isso que ela gosta, por que não fazê-lo, né? Quando nós deixamos de fazer o que podemos estar ao nosso alcance, nós maridos, como levar o lixo para fora, consertar aquela bica que não está pingando há um mês, coisas que nós poderíamos ter feito, mas não fazemos, nós desgostamos a patroa. E a patroa fica triste. E você quer uma mulher amorosa, mas você não faz por onde. Então tem que fazer a sua parte. Se nas pequenas coisas nós vacilamos, quanto mais nas coisas maiores, né? Nas questões mais complexas do casamento. Sabe qual é o nível da entrega que eu tenho que ter pela vida de Lenice? Máximo. Como Jesus se deu pela igreja. Sabe qual é o nível de entrega que você, marido, tem que ser com a sua esposa? O máximo. Como Jesus se entregou pela igreja. Amém? Todo mundo pegou isso aí? Então vamos lá, verso 26. Para que Jesus fez tanto investimento em nós? Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que aperfeiçoa a igreja. Verso 27. Com qual finalidade Jesus investe tanto? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito. Amém, povo santo? Jesus também quer ter o seu lado restituído. Casamento não é a volta do lado do homem. Jesus hoje está só. Não está só, irmãos? Como sumo sacerdote intercedendo por nós no céu? Está só. Tem anjo pra caramba lá ao redor, mas ele não está com o seu lado completo. Quem é o lado de Jesus? A igreja, a noiva. Milhões e milhões de salvos compõem o lado de Jesus, a noiva de Jesus. Amém? Alguns fazem até alusão que Jesus foi perfurado na cruz do lado, né? E saiu água e sangue. Está ali uma alusão da igreja ali. Jesus ainda não está completo, porque sua noiva está sendo aperfeiçoada na terra para o grande dia do casamento. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, ou para a ceia das bodas. Vai ter comida também nessa festa. O casamento é esperado pelo Cristo, por Deus e pelo céu, o dia do casamento. Não é um evento qualquer. Deus começa com a humanidade, juntando um homem e uma mulher, e Deus completa essa metáfora perfeitamente em Cristo, juntando Cristo e a igreja, no começo do reino milenar na sua vinda. Amém, igreja? Tem casório aí pela frente, o casamento do Cordeiro, a boda do Cordeiro. E nós somos a noiva. Nós coletivamente, todos juntos e misturados, somos a noiva. Mas olha só que bonito. Ele está trabalhando em nós. Segue adiante, verso 28. A figura que Paulo usa, ele sai da figura do marido natural, do homem dentro da casa de Deus, e vai para Jesus. Daqui a pouco ele volta para o homem natural, para nós, os homens. Olha o que diz o 28. Por favor, leia. Assim também, os maridos, os homens naturais, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você, varão, que cuida bem da sua carcaça, você a alimenta, leva para passear e faz tantas coisas pelo seu corpício. Você tem que amar a sua mulher neste nível de cuidado. Tem homem que é mais zeloso um pouquinho, faz as unhas, né? Faz as unhas, passa um esmaltezinho. Tem os homens que vão numa barbearia especializada, pagam uma fortuna para deixar a barbinha parada. Não é? Cuida-se muito bem. Faça o mesmo investindo na sua varoa, na sua esposa. E vocês, meninos que estão sonhando em casar, vai começando a aprender, tá? Que mulher custa. Ó, mulher custa, viu? Você jovem que não trabalha ainda, eu quero arranjar namorar na varoa. Primeiro arranja um emprego. Porque levar a varoa só no cinema para comer um McDonald's depois, sai mais de R$100, hein? Só isso. Uma sessão de cinema com... O McDonald's está 40 e tanto. Vai sair uns 100 conto esse encontro. Então, jovem que não trabalha, não tem dinheiro, também não tem namorada. Não pode ter. Só se for platônico. Só assim de longe, assim, só virtual, só no zap. Você não tem dinheiro para bancar a mulher, não tem condição de ter mulher. É fato. É um fato prático. Presta atenção, igreja. Homens cuidam do seu corpo. Você se alimenta, você não fica passando fome, você não se maltrata, você não se corta, não passa faca no seu braço, no seu dedinho. Você não pega um ferro quente e passa no seu corpo. Você se ama. O nível do seu amor pela sua esposa tem que ser nesse nível. Ela é a extensão do seu corpo. Essa é a aplicação que Paulo está fazendo. Ela não é só um outro ser separado de você, do seu corpo. Ela é a própria extensão do seu corpo. Essa é a aplicação espiritual da unidade do homem com a mulher. Para não ficar nas minhas palavras, leia o que está escrito aí. Assim também o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. O que diz o restante do texto? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque está fundido nessa
unidade do casamento. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E aí o verso 30, para a gente terminar, vamos 30 até o verso 33, vamos lá? Porque somos membros do seu corpo, do corpo do Cristo. Eis porque deixará o homem o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Novamente, a palavra enfática para comparar Cristo e a igreja e o casamento de cada um de nós. Palavra enfática. Tem tudo a ver com o nosso casamento. Verso 32, igreja, para terminar, vamos lá? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A unidade que Jesus tem conosco é tão profunda, tão transcendente, tão extraordinária, e ele vai comparando sempre isso com você e sua esposa, você e sua esposa. Não caia na lábia do mundo de dizer que casamento é perecível, casamento tem data de validade, tem acordo pré-nupcial, se não der certo, desfaz. Não caia na lábia do mundo, isso é destrutivo. O coração de Deus, casamento é a simbiose perfeita, o amálgama, a união perfeita de dois seres humanos que se tornam um só. E não é apenas no leito conjugal, no ato sexual. É em toda a vida. Quantos dizem amém? Isso é a verdade de Deus. Para a gente finalizar, verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Sempre declaro isso porque as mulheres estão debaixo da submissão. A Bíblia impõe uma submissão à mulher e ao marido. Porém, queridos, os anos de prática lidando com seres humanos, né, a matéria-prima de um pastor é guiar almas, é falar para seres humanos, me deram a compreensão de que uma mulher não tem dificuldade de submeter o marido, desde que ela seja muito amada. Se uma mulher é amada, suprida, tem a atenção do marido, os olhos do marido brilham por ela, ele é carinhoso com ela, ele investe nela, esta mulher não tem dificuldade nenhuma de se submeter ao marido. Nenhuma, zero. Ela vai honrá-lo, porque ela vê o investimento. Onde está errado em muitos casamentos, inclusive no meio cristão? O marido deixa a mulher no isolamento emocional dela para lá. Tem nome isso, viu? Esse isolamento emocional tem nome. Quando a mulher se sente desvalorizada, escanteada, colocada de escanteio, não é mais a atração do marido, não é mais o interesse dele, essa mulher vai ter muita dificuldade de submeter esse marido. Muita dificuldade. Ela vai brigar continuamente. Porque ela está sentindo que não presta mais para essa junção que é o casamento. Ou que foi desmerecida nessa junção. Sabe que o moral da história qual é, igreja? Trate bem a sua esposa que está do seu lado. A palavra de Deus diz que quem recebeu ou alcançou uma esposa, alcançou a bênção do Senhor. Alcançou o favor do Senhor. Quem achou uma esposa, alcançou o favor do Senhor. Glaucio que vai casar, varão. Vai casar. É o casamento mais próximo. Que a nossa querida seja para você a completude da sua vida. E que a partir desse momento vocês dois juntos nunca mais se separem. Tem que ser unido para sempre, tem que ser unido de tudo, de corpo, de alma, tem que ser unido de propósito. Invista nela tudo que você puder, porque o retorno vai ser maravilhoso para você também. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. E os varões jovens e as varoas jovens aí, ó, daqui a alguns anos você vai lembrar do que o pastor falou aqui. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar. Mas, quiser começar a namorar, procura um trabalho. A dica está dada. Mulher custa caro. Não é de graça. Amém? Mulher custa caro. Estou falando, vocês estão brincando?
Olha, olha, olha. Homens e mulheres de Deus, nós vamos terminar agora, viu? Um tempo bom, 9h10 agora da noite. Eu quero abençoar a sua vida. Se você acha que essa palavra foi irrelevante, deixa para lá. Mas se você acha que ela teve alguma relevância, que dá para abençoar outras vidas com essa palavra, compartilhe esse vídeo quando estiver lá no canal, para abençoar outras vidas. Sabe que a gente não ganha um centavo nisso? Não estamos falando aqui de compartilhar vídeo para ganhar um centavo ou curtida, nada disso. É para abençoar vidas. Talvez essa palavra tão simples que eu disse aqui hoje, quando chegar no coração de um marido que está meio confuso, ele vai se aprumar. Quando chegar no coração de uma mulher que está meio desprezada, ela vai entender o caso dela. E vai correr atrás, vai orar, vai buscar. Tem muita gente confusa no meio do povo cristão evangélico. E o norte nosso, a direção vem da palavra. Então essa palavra ela é simples, mas ela é muito eficaz, ela é muito certeira. Ela pode ajudar muita vida, se você quiser colaborar em divulgar. Amém? Então vamos abençoar a vida de vocês e vamos na paz de Cristo.